dias. Muitos não dão crédito, caçoam, ficam com piadinha, não creem no Evangelho de Cristo. Muitos têm raiva da pregação, acham que é duro o discurso, mas estamos aqui para levar o ídolo do Senhor. Porque a palavra do Senhor, Paulo fala em Coríntios, que ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa obrigação pesa sobre mim. Então estamos aqui para levar o ídolo do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é o único caminho que conduz o homem à salvação. E muitos estão buscando esse caminho em outro lugar, no álcool, nas drogas, no adultério, nas prostituições. Muitos têm ignorado a Cristo. Muitos têm abandonado o Evangelho da Graça. Muitos têm raiva dos pregadores, porque o Evangelho que é pregado hoje nas ruas é um Evangelho verdade, é um Evangelho sem máscara. Porque nos templos não deixa nós pregar a verdade, falar tudo, as escrituras, 100% como ela é. Lá você tem que pregar apenas o que eles mandam. Por isso que o Evangelho das ruas é um Evangelho que as pessoas odeiam, têm raiva. Porque é um Evangelho sem máscara. Um Evangelho que não tem mentira. É o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então eu estou aqui para levar uma palavra para os irmãos, que está em 2 Timóteo 2. 2:11. 2 Timóteo 2:11. Antes de tudo, falo, assim como Jesus falou no Evangelho de João 14, verso 6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém irá a Deus a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele está falando de Jesus Cristo. Ora, se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se nos envergonharmos dele, Ele por sua vez se envergonhará de nós. Esta é uma palavra fiel, verdadeira, assim como ele fala em Apocalipse. Então, muitos têm se envergonhado de Cristo, mas não sabem que naquele grande dia Ele vai se envergonhar daqueles que se envergonham do nome dEle. Hoje, quando pregamos, fala: não, está muito alto, baixa. A palavra machuca. Se envergonham do nome de Cristo. Muitos só querem ser crente dentro de um templo, nas ruas andam de qualquer maneira, se envergonham do nome de Cristo, mas saiba que naquele grande dia Ele vai se envergonhar também de você. Não é vivendo de qualquer maneira que você entra no céu. Para entrar no céu tem que ter obediência, tem que ter santidade, tem que ter renúncia. A palavra do Senhor fala em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segue a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então esse é o Evangelho que hoje ignoram. Não prega mais santidade, não prega mais sobre obediência, vivem o Evangelho de qualquer maneira, pregam o Evangelho de qualquer maneira, homens em cima dos púlpitos, em adultério, em prostituições. Mas aquele grande dia vai ser descoberto, porque o Senhor Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 4, verso 22. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo vai ser revelado naquele grande dia. Aleluia. Esse Evangelho que muitos se envergonham, naquele grande dia vai fazer falta. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 10, verso 32.
Jesus falando. Evangelho de Mateus 10, 32. Jesus falando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Verso 33, 10, 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia, Deus. Maravilha. Sabe como é que você nega Cristo? Quando você levanta pela manhã, você não ora. Você não agradece a Deus pelo fôlego de vida que Ele te deu. Quando você nega Cristo, quando você é crente, você tem vergonha de pregar o evangelho dele nas ruas. Você tem vergonha dos outros ver que você é crente. Isso que estamos fazendo hoje para muitos é vergonha. Para nós não. O apóstolo Paulo fala em Romanos 2,16, fala que eu não me envergonho, 1,16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque para mim é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Todo aquele que crê. Então por isso que não nos envergonhamos do poder de Cristo, do evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. Mas quem crê, obedece. Muitos dizem que crê e anda de qualquer maneira. Não. Quem crê, obedece. Saiba que naquele grande dia, Cristo também se envergonhará de você. Porque o grande dia está chegando. Muitos têm ignorado o evangelho da graça. Muitos têm feito chacota, piadinha com os servos do Senhor. Estamos aqui não para semear o ódio, estamos aqui para pregar a salvação, dizer que Jesus está voltando, falar para você que se você morrer em desobediência, você será condenado naquele grande dia. O evangelho que você nega, ele te negará naquele grande dia. Você será julgado segundo as tuas obras. Os livros serão abertos e você será julgado conforme as obras que estão escritas nos livros. Então saiba de uma coisa, meu amado, minha amada. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E cada um de nós iremos prestar conta naquele grande dia desse evangelho que tem se envergonhado, tem feito chacota, tem feito piadinha. Muitos acham que entrarão no céu de qualquer maneira. Vai entrar no céu aquele que andou com Cristo, aquele que negou o pecado, aquele que negou esse mundo. Vai entrar no céu aqueles que negaram a si mesmo, pegaram a sua cruz, o seu pecado e seguiram a Cristo. O dia do juízo se aproxima. Esse evangelho que você tem negado, você tem se envergonhado, vai te fazer falta naquele grande dia, quando você estiver diante daquele grande trono branco. Saiba disso, meu amado. Porque o dia do Senhor se aproxima. O grande dia do Senhor se aproxima. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 5. Não estamos aqui para pregar filosofia. É a verdade nua e crua das Escrituras. João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Jesus falando. Ele fala do grande dia. Evangelho de João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém. Como ouvir a voz do Filho de Deus? Quando Jesus saiu a pregar o Evangelho, muitos estavam mortos, espirituais. É o mundo de hoje, mortos, zumbis. Andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Andam fazendo aquilo que agrada a carne, que agrada a sua maneira de viver. Esses eram os mortos que Jesus falava. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Quando um dos discípulos, lá em Evangelho de Mateus 8, 23, 21 e diante, Jesus fala para ele, tu
larga tudo que está fazendo, vem e me segue. Ele falou, Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Jesus olhou para ele e falou, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu vem e me segue. Como que um morto sepulta outro morto? Mortos espirituais. É o que está acontecendo hoje. São zumbis, mortos. Acha que tem vida. Tem vida terrena, mas não tem vida celestial. Estão mortos espirituais. Então saiba de uma coisa, meu amado. Você que não tem Cristo, você está morto espiritual. O dia do Senhor se aproxima. Então vai para Cristo enquanto é tempo. Pega a tua Bíblia, começa a ler. Abre ela, começa a ler. Porque muitos deixam no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas você não habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, anda na presença do Altíssimo. Guarda a palavra do Altíssimo. Amém? Então, meus amados, não ignore esse evangelho. Não estamos aqui para pregar o evangelho do ódio. Estamos aqui para levar o ídolo do Senhor como está escrito. Não estou aqui para arrumar guerra com ninguém. Estou aqui para fazer o ídolo do Senhor. Quer você ouça, quer deixe de ouvir, quer você goste ou não. O meu papel é pregar o evangelho. A minha obrigação é pregar a palavra do Senhor. Continuando no verso 26, João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, o Filho de Deus. Verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui está falando do último dia. Aqueles que tiverem praticado a imoralidade e o pecado para a ressurreição da condenação, do juízo. Não é porque você frequenta uma denominação que você está salvo. Não é porque você anda com a Bíblia debaixo do sovaco que você está salvo. Tem muitos pecados que você comete mesmo estando lá dentro. Não é porque você frequenta uma denominação que você está errado, não. Tem que frequentar, mas ande em santidade. Prega a verdade para você, lá prega a santidade, lá prega a verdade como Cristo mandou pregar. Muitos acham que só por estar dentro de uma denominação está salvo. Não estão. Está salvo aquele que anda com Cristo, está salvo aquele que obedece o Evangelho da Graça. Não é porque eu estou aqui pregando que eu estou salvo. O que me faz salvo é o que eu vivo no meu dia a dia. Isso é o que me faz salvo. Amém? Amém. Então ouça o Evangelho que aqui é pregado. O homem Daniel, no capítulo 12, ele também profetizou sobre o grande dia, o dia do juízo. Ele fala, Daniel 12, verso 1 e verso 2, ele fala, naquele dia, Miguel, o grande príncipe, se levantará em favor dos seus, para julgar. Ele vai batalhar, naquele grande dia vai ter uma batalha. Vamos ler Daniel 12. Daniel 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, que é dos filhos de Deus. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Como dormem os que estão mortos? Dormem no pó da terra, jaz no esquecimento, aguardando o dia do juízo. Fala com
não espera reencarnar também, viu? Porque não existe reencarnação. Estão pregando muita mentira. Porque Hebreus 9:27 fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Então depois da morte é juízo. É condenação. Amém, meus amados? Então ouça. Guarda no teu coração a palavra da vida eterna. Guarda no teu coração essas palavras que aqui é pregada. Muitos têm raiva de ouvir a verdade, mas estamos aqui, meus amados, para pregar a salvação à tua vida. Pregar a salvação que está em Cristo Jesus. Muitos dizem que ama a Deus, eu amo Jesus, mas não guarda a palavra dele. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, para ver se você ama Jesus. Muitos reclamam da pregação e dizem que ama Jesus. Evangelho de João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vai chegar aí, a casa vai desligar e ir embora. Vambora. Você ouviu? Eu ouvi o mundo. João 14, 21. Vamos voltar para o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se você ama Cristo, você tem que guardar a palavra dele. Se você não guarda o Evangelho de Cristo, você não ama ele. E se você diz amar ele, você é mentiroso. Porque você não guarda o Evangelho de Cristo. E a palavra do Senhor fala em João 8, 44 em diante, diz: quem mente é filho do diabo. Apocalipse 22, 15 fala que ficarão de fora os cães, os assassinos, os mentirosos e todo aquele que ama a mentira. Então, se você abre a tua boca para dizer que ama Cristo, tem ele no teu coração e não guarda a palavra dele, você é um mentiroso. Amém? Então, ouça o evangelho que aqui é pregado nessa noite. Guarda nas tábuas do teu coração. Amém? Que você vá para a tua casa em segurança. Que Deus proteja a tua vida. Te livre e te guarde de todo mal. E ouça a palavra que será pregada aqui por cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Deus.